Bom dia, meus queridos. Olá, estamos de volta com mais uma aula de Química. Espero que vocês tenham se saído muito bem nas avaliações, né? Então, nós falamos na última aula sobre os plateumintos, né? Estamos falando sobre os animais invertebrados. Hoje nós vamos continuar falando de alguns deles. Vocês venham aqui comigo para a gente poder acompanhar. Na última aula nós falamos sobre o esquistossomo. Que o esquistossomo, ele provoca uma doença chamada esquistossomose, né? Isso aqui já até caiu na prova, né? Hoje nós vamos falar sobre as tênias. Então, as tênias, elas são conhecidas como solitárias. Quando a pessoa come muito, que ela é gorda, geralmente tem uma barriga grande, ela come demais, os outros falam assim, nossa, você deve estar com uma solitária na barriga, né? E realmente, solitária, porque ela é um verme único, mas ela é enorme, enorme, ela chega a ter 20 metros de comprimento dentro do intestino, tá? Essa tênia, gente, ela provoca uma doença que é chamada de teníase. Ela possui o corpo achatado, em forma de fita, dividido em 3 partes: cabeça ou escólex, o pescoço ou colo e o corpo formado por anéis chamados proglotes, ok? Nos seres humanos, a infestação ocorre por meio de 2 espécies. Então, nós temos a Taenia solium e a Taenium saginata. A Taenia solium, tem como hospedeiro o porco. E a Taenia saginata, o hospedeiro dela é o boi. E como que isso chega no ser humano? Quando a gente come a carne de porco e a carne de boi, geralmente mal cozida, tá? Por isso que a gente precisa cozinhar bem a carne, porque a gente pode se contaminar com esse verme aí, que é a tênia. Os nutrientes que a tênia adulta necessita são retirados diretamente do intestino delgado do hospedeiro, então do ser humano. Ela suga, ela absorve tudo que está no intestino delgado, tudo que seria usado para você se manter, para você ficar bem, para você fazer suas atividades, ela suga tudo. As tênias se fixam nas paredes do intestino por meio de ganchos ou ventosas. Então, elas ficam coladas nas paredes do intestino, completamente grudadas. A reprodução delas é sexuada, só que elas são hermafroditas. Então, uma tênia só tem os 2 sexos. Então, dentro dela mesmo, o que acontece? O encontro do óvulo e do espermatozoide, que já gera ovos. Esses proglotes estão cheios de ovos, são liberados e reiniciam um ciclo de vida dessas tênias. Então, esses ovos é o que a gente come na carne de porco e na carne de boi quando ela está mal cozida, tá, gente? E vai provocar isso aí. E esses ovos, o ovo do porco ainda por cima, da Taenia solium, ele pode migrar para o cérebro da pessoa. E ele dá uma doença chamada cisticercose. Então, por isso que é muito importante, fala lá para sua mãe, que é muito importante quando você for comer carne, principalmente carne de porco, para que ela seja bem cozida, tá bem?
Ok, aí então a gente entra agora nos nemateumintos. O que são os nemateumintos? Olha, são vermes de corpo cilíndrico, alongado e com as extremidades afiladas, semelhantes a fios. A maioria deles tem vida livre, mas alguns são sim parasitas, tá? Os mais conhecidos são as lombrigas, os ancilóstomos e as filárias. São deles que nós vamos falar. Ó, lombriga, todo mundo já ouviu falar de lombriga, né? Então vamos ver, vamos falar aqui dos outros, ó. O ancilóstomo e o necator americanos. Olha só. O ancilóstomo duodenale e o necator americanus, aqui é um U, são responsáveis por causar uma doença chamada ancilostomíase, conhecida como amarelão. Pode perguntar à sua mãe aí que ela já ouviu falar. Pelo fato dos doentes ficarem com a pele amarela. Mas por que fica com a pele amarela, gente? Olha, porque ela dá uma anemia violenta na pessoa. Porque, ó, os parasitas, eles se fixam no intestino e olha o que eles fazem. Eles perfuram a parede intestinal e se alimentam do sangue da pessoa. Então, ele tira todo o sangue da pessoa. Daí é que vem essa anemia que eu estou falando com vocês. Os vermes adultos apresentam sexos separados e as fêmeas são maiores que os machos. Eles acasalam no interior do hospedeiro, onde é feita a postura dos ovos, que são eliminados com as fezes. Olha só. Aí você foi lá, ó, botou o ovo ele foi eliminado junto com as fezes. Em contato com o solo, os ovos se abrem e penetram a pele das pessoas pelos pés. Então, olha só. Geralmente, nas outras verminosas, as pessoas se contaminam através dos alimentos contaminados. Por exemplo, com a água está contaminada com algum tipo de verme, aí a pessoa usa aquela água para poder regar uma plantação de verduras, por exemplo. Aí você vai lá e come aquela verdura, pronto, você se contamina. O ancilóstomo, não. A pessoa vai se contaminar pela sola dos pés, porque a larvinha lá do ancilóstomo vai penetrar na sola dos pés dela, diferenciando-se das outras verminoses. E ela vai pegar, então, essa doença que é chamada de ancilostomíase. Ok? A lombriga, então, que é a grande conhecida da gente. Você sabe que a lombriga ela parece um macarrão, né? Então, olha só, muito conhecida como lombriga, o Ascaris lumbricoides é o causador da doença chamada ascaridíase. Tá? Eles parasitam o intestino do ser humano, alimentando-se dos nutrientes que a pessoa consome. No intestino, tornam-se adultos e se reproduzem. Apresentam sexos separados. Em uma mesma pessoa podem ser encontradas várias lombrigas. Geralmente são encontradas centenas de lombrigas, dependendo do tamanho da infestação da pessoa, né? Se começou agora ou se já tem tempo que a pessoa está infestada com esse verme, né? A minha mãe conta que na roça eles tinham muita lombriga, porque comiam as coisas do chão, comiam fruta sem lavar e dava muita lombriga. E ela fala que tinha crianças que isso eu já ouvi falar muito também em hospital, tem criança que morre porque dá tanta lombriga que a lombriga volta pelo tubo digestivo e ela tampa a garganta da pessoa, ela sai pelo nariz, sai pelo ouvido, é uma coisa horrorosa, horrorosa. Minha mãe fala que acontecia muito isso na roça também. As crianças tinham tantas lombrigas que saía pelo nariz, saía pelo ouvido, uma coisa horrorosa. E às vezes a pessoa tem uma tosse enorme, tosse, fica achando que é refluxo. Não é refluxo, é o verme que está subindo pelo tubo digestivo. Isso também é possível, tá, gente? Por isso que hoje é comum a gente ir ao médico
e o médico já receita para a criança o remédio de verme, mesmo sem fazer o exame para saber se ela está com verme ou não. Por exemplo, a criança, quando ela faz 1 ano de idade, o médico já receita uma medicação para verme. Por quê? Porque a criança pequenininha, tudo que ela pega, ela põe na boca. Vocês já repararam isso? Então, é muito fácil dela pegar essa lombriga. Então, a gente já toma. Normalmente, na sua casa também, a sua mãe deve fazer isso. Anualmente, é comum a gente tomar remédio de verme. Para quê? Para prevenir a infestação desses tipos de vermes, principalmente o Ascaris lumbricoides, que é o mais comum. E às vezes a pessoa não encontra o que ela tem. Ah, eu tenho uma anemia, eu tenho uma anemia, eu tenho uma anemia, não sabe de que é anemia. Muitas vezes essa anemia é o verme que está causando. A reprodução do Ascaris, olha, é sexuada e uma mesma fêmea é capaz de liberar milhares de ovos por dia, que são eliminados com as fezes da pessoa doente. Então, ele vai contaminar lá o esgoto, porque está com as fezes. Esse esgoto vai para o rio, porque muitas vezes ele não é tratado. Ele vai para o rio. Essa água do rio é usada lá para regar uma plantação. Pronto, a plantação está toda infectada com esse verme, tá? Por isso que a gente tem que lavar muito bem as coisas antes de comer na casa da gente. Então, hoje a nossa aula é bem simples, ela é só essa parte dos nemateumintos. E eu quero que vocês façam para mim, no restante desse horário, o dever de casa, olha, que são as páginas 13 e 14 da nossa apostila. Assim que vocês fizerem, vocês enviam para mim. Eu gostaria que vocês fizessem agora, no restante do horário. Se não der tempo, não tem problema. Podem ir me enviando durante a semana, tá bom? Na próxima aula, eu acredito que eu já deva ter tido tempo para olhar as notas das provas, corrigir o que necessita ser corrigido lá do gabarito do positivo. E aí, na nossa próxima aula, eu já devo trazer a nota para vocês. Tá bem? Beijo grande, fiquem com Deus, comentem o vídeo se quiserem, tá? E até a nossa próxima aula.